Quais situações o indivíduo pode ser suspenso o direito de dirigir e qual o prazo mínimo e máximo que isso pode ocorrer? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. A suspensão do direito de dirigir, ela pode acontecer tanto na esfera administrativa, com o cometimento de infrações ou com a soma de pontos por cometimento de infrações, mas também pode acontecer na esfera penal, quando arbitrada por um juiz. Essa arbitragem ela vai variar dependendo do contexto em que aquela pena foi estabelecida. Mas do ponto administrativo, que é como as pessoas pretendem conhecer um pouco mais, a partir do meu comportamento no trânsito, quais são as possibilidades de ter meu direito de dirigir suspenso. Veja só, a suspensão do direito de dirigir na esfera administrativa, ela pode acontecer ou pelo somatório de pontos. Isso significa que, na medida em que eu vou cometendo infrações, a cada infração cometida há pontos associados e isso vai sendo adicionado e somado lá no meu prontuário. Todo condutor ele tem um prontuário que tem sua vida pregressa, inclusive até mesmo o nome dos seus instrutores lá na autoescola estão no seu prontuário. Na medida em que você vai cometendo infrações, aqueles pontos vão se adicionando e uma primeira informação que é muito importante: quando você atinge 20 pontos, já existe a possibilidade de abertura do processo administrativo de suspensão. Eu disse 20 pontos, porque há um equívoco. Em algumas situações as pessoas acreditam que essa possibilidade só ocorrerá aos 21 pontos. Não é verdade. A soma de pontos para que o indivíduo possa ser suspenso, ela se dá a partir dos 20 pontos. Não é mais que 20, e sim a partir dos 20. Quando se trata dessa somatória de pontos, no período de 12 meses, esses 20 pontos sendo computados lá no prontuário, a abertura do processo se dará por um prazo mínimo de 6 meses de suspensão e no máximo 12 meses. Há 2 anos aproximadamente, em novembro de 2016, houve uma alteração, o prazo mínimo era de 1 mês e passou a ser de no mínimo 6 meses. Logo, com a soma de pontos 20 ou mais no período de 12 meses, essa suspensão ela será de 6 meses a 12 meses. Quem define isso? A autoridade de trânsito, mas não confunda com o agente de trânsito. A autoridade de trânsito é aquele dirigente do órgão, neste caso, o diretor do Detran. Por outro lado, além da somatória de pontos, ainda na esfera administrativa, é possível que o indivíduo, cometendo infrações específicas, já possa ter o processo de suspensão instaurado. É isso mesmo, nem sempre a suspensão ela se dá por soma de pontos. Pelo contrário, existem infrações mandatórias, ou seja, infrações em que a suspensão ela é direta desde que, claro, todo o direito ao contraditório e ampla defesa seja respeitado, mas em sendo mantida aquela infração, pode sim ser aberto o processo de suspensão. Com certeza você já ouviu falar na infração de dirigir sob influência de álcool, né, de alcoolemia. Então, essa é uma infração específica que prevê suspensão direta, ou seja, não há necessidade de um somatório de pontos. Mas, igual a infração de alcoolemia que tem suspensão direta, existe outros 19 casos. São 20 infrações que podem levar o indivíduo a ser suspenso. Essas 20 infrações elas estão divididas em 12 artigos no Código de Trânsito. Existem 2 artigos que têm 5 incisos, né? O artigo 176 e o artigo 244, que tem 5 incisos cada uma que prevê essa suspensão. Por isso que são 12 artigos, mas são 20 infrações específicas. Um detalhe importante é que, para essas 20 infrações, os prazos eles variam. Na verdade, 3 infrações elas têm a suspensão com um prazo já definido, que é um prazo de 12 meses. Porém, as outras 17, o prazo ele é variável. Ele vai de 2 a 8 meses. Quem decide esse prazo? A autoridade de trânsito, diretor do Detran, que é o responsável pela instauração desse processo administrativo. Se esse vídeo foi útil para você e você gostaria de conhecer
mais a fundo quais são essas 20 infrações, quais são esses 12 artigos, qual é a diferença dessa variação de suspensão para os 12 meses fixos de suspensão, qual é a diferença das infrações que prevêem suspensão direta para o somatório de pontos. É só deixar aí nos comentários, deixar o like também, porque com certeza com esse feedback a gente tem a noção se esse ou aquele assunto traz um interesse maior para você, espectador, que é o grande responsável por esses vídeos serem feitos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque se você gosta desse universo do trânsito, certamente vai aprovar aqui o nosso conteúdo. E eu gostaria de deixar, como sempre, a mensagem de que nunca vale a pena divulgar blitz de trânsito. Um grande abraço a todos.